Olá, o Viva Saúde está de cara nova e meu primeiro entrevistado dessa nova temporada é o Dr. Kélio Pinto, oncologista. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa maior incidência de câncer em pessoas jovens. Quer saber mais sobre esse assunto? Fica com a gente, o Viva Saúde está no ar. E eu recebo aqui, então, no estúdio, no Viva Saúde, o Dr. Kélio Pinto, ele é oncologista e veio aqui hoje para a gente conversar, doutor, um pouquinho sobre essa incidência maior de pessoas jovens com câncer. Mas antes eu queria agradecer a sua presença por ter vindo até aqui hoje. Muito obrigado, Aline. É um prazer estar aqui com você, né, para falar de um tema tão relevante que é o aumento do número de casos de câncer em pacientes jovens, né? Pacientes com menos de 50 anos. Isso é um dado muito importante da gente trazer, porque antigamente não se falava de câncer, por exemplo, em pessoas com menos de 30 anos. Geralmente eram pessoas idosas, né? A partir dos 60 anos. Hoje em dia essa realidade está mudando e tem nos assustado como profissionais que estão na linha de frente todos os dias, né? O que está acontecendo? O que esses jovens estão fazendo para ter aumentado tanto o número de casos de câncer, né? Então a gente tem visto que nas últimas décadas, né, nas Uhum. últimas 3 décadas, aumentaram em cerca de 80% o número de novos casos de câncer, né, abaixo de 50 anos. Isso é um dado muito alarmante. Muito relevante. Aham. E doutor, e a gente está falando de câncer de todos os tipos, ou tem alguns tipos que são mais relevantes? Existem alguns tipos que são muito alarmantes. Por Uhum. exemplo, câncer coloretal teve uma incidência de 300%, né, inclusive em pacientes abaixo de 30 anos, né. Câncer de mama precoce também, abaixo de 40 anos, linfomas, leucemias, câncer de testículo. Então, assim, são dados que a gente está trazendo, né, para a gente discutir isso a nível de sociedade. Como é que nós estamos criando os nossos filhos, né? Porque isso não começa agora, começa lá na infância, né? Os hábitos alimentares, né? A qualidade de sono, né? A exposição ao digital tão precoce, tudo isso impacta, né? Porque se a gente for falar do câncer, se a gente começar do princípio, né, o câncer ele pode ter fatores ambientais, pode ter fatores genéticos. Como é que uma pessoa desenvolve o câncer, doutor? Então, existe a parte genética, né, que é quando a gente herda os genes da família, né, então se tem casos de câncer de ovário, de mama, de colo, nós temos que prestar atenção nessa história familiar e começar um rastreio muito mais precoce. Mas isso só corresponde a 10% dos tipos de câncer, A genética 10%. 10%. 90% é a exposição ao meio que a gente vive, né. O estilo de vida, né, é o principal, como que a gente se alimenta, né, então, assim, o sedentarismo, o consumo de alimentos ultraprocessados, né, a falta de atividade física, a exposição a tabagismo, ao álcool muito precoce, né, a gente está vendo os jovens aí utilizando cigarros eletrônicos, consumindo álcool, na adolescência, então tudo isso expõe aos jovens a uma maior chance de desenvolver alteração na sua genética e desenvolver câncer. Uhum. Então, doutor, um fato novo, porque assim, o cigarro, a gente pode ver que, né, tinha essa incidência grande também do cigarro lá atrás, mudou para o cigarro eletrônico hoje um pouco, né, essa cultura, mas uma coisa que é nova são as redes sociais, é a internet, é essa coisa de ficar muito tempo num Exatamente. telefone em tela. Sim. Então, o hábito saudável, né, um adolescente, por exemplo, que antes ou uma criança que saía, corria, pulava, agora está dentro de casa. Isso Também. isso também pode Nós estar estamos na interferindo? na era do sedentarismo digital. O que que é isso? Os jovens, eles não querem mais fazer atividade ao ar livre, eles não querem acordar cedo para ir numa piscina, numa praia, eles preferem ficar reclusos dentro de casa, deitados, só mexendo no celular ou no computador, né. A gente não vê mais os jovens com interesse em fazer atividades ao ar livre, né, atividades cardiometabólicas, que vai prevenir as doenças, tanto câncer como outras doenças, né. E, inclusive, está alterando o sono, né, porque tu imagina, uma criança de 5, 10 anos passar a madrugada toda
diante de uma tela, isso está prejudicando, toda a parte metabólica dessa criança, né, a parte hormonal, e essa conta vai chegar lá na frente, né. Então, Uhum. o câncer ele não começa de uma hora para outra, né, são alterações que o organismo vai sofrendo, né, o meio que a gente está vivendo, como que a gente está vivendo, e em um certo momento vai aparecer, vai surgir, né, vai surgir os Uhum. sintomas, os sinais. Uhum. E doutor, no seu consultório hoje, esses pacientes jovens, né, que chegam e que vocês juntos chegam ao diagnóstico, eles já chegam, até você por quê? Eles conseguiram fazer um exame preventivo, eles estão indo procurar esses exames ou acabam descobrindo de alguma outra maneira? Infelizmente não. Infelizmente, o jovem não tem essa cultura de procurar o médico, porque ele pensa que porque ele tem os 30 anos, ele é saudável, né, mas a gente está vendo que tem jovens com 30 anos, mas com o corpo de uma pessoa de 60 anos, metabolicamente falando, né. Então, não tem essa cultura de procurar fazer o check-up mais precoce, não tem a cultura de entender como é que é a genética da família. Será que eu devo começar mais cedo fazer os exames de check-up? Não existe isso, né. Então, geralmente, os jovens chegam com um diagnóstico já de uma neoplasia, muitas vezes já avançada, porque não prestaram a atenção no próprio corpo, né, e às vezes quando o câncer ocorre em pessoas mais jovens, pode ser muito mais agressivo também, né, e muito mais rápido. Então, se você, jovem, tem alguma alteração, né, tem algum sinal de alarme, por exemplo, perca de peso inexplicável, tosse persistente que não melhora, eh perca de sangue nas fezes, na urina, tem que procurar um atendimento médico, tem que investigar essas causas, né, porque às vezes o corpo grita e se você não corre, não procura, pode ser tarde demais. Uhum. Os pacientes quando chegam até você, eles já têm um diagnóstico? A maioria das A vezes maioria? sim. Existe alguns, jovens que vêm: "Ó, eu tenho uma história familiar, eu quero começar a fazer exames, que exames eu posso Tá. fazer?", né, então existe uma série de orientações que a gente pode fazer para essas pessoas, né, para fazer um aconselhamento genético. Se precisar fazer exames, check-ups mais precoces, a gente Uhum. pode orientar de acordo com os casos da família, né. Não esquecer das vacinações, por exemplo, a vacinação contra o HPV é importantíssimo para prevenir câncer de colo de útero, câncer, de orofaringe, Uhum. né, câncer Que de que é pênis. tão simples, né, uma vacina que se dá geralmente na adolescência, Exa né, doutor, e que ainda é um tabu, muitos pais, né, por um preconceito, muitas vezes, acabam não vacinando seus filhos e isso pode salvá-los de exatamente, um câncer futuro. salva vidas. Eu espero que nas próximas décadas, né, a gente tenha uma campanha de vacinação extensa por todo o nosso país, pelo mundo, e daqui a algumas décadas para frente a gente nem fale mais de câncer de colo de útero, né, porque a maioria dos cânceres de colo de útero é desencadeado pelo HPV. Então, se a gente erradica, né, esse vírus, então nas próximas décadas, nossas mulheres que falecem aí com seus 30 anos, 35 anos, não vai ter mais isso. Então, é um dado muito importante para a gente tomar consciência. Porque é um câncer totalmente prevenível, Com né. certeza. Aham. Além da vacinação, né, a gente tem os métodos, que podem fazer um diagnóstico mais precoce, né, então existe não tem desculpa para não fazer. Tem os postos de saúde, né, às vezes não é um médico, mas tem enfermeira que faz a coleta do Papa Nicolau, então existe forma da gente evitar que chegue uma doença que já, seja incurável, né, ou que traga tu imagina, tu vai tirar um jovem que está na vida reprodutiva, na vida na carreira dele, né, e vai cortar esse futuro brilhante que às vezes essa pessoa vai ter. Então é importante a gente fazer essa prevenção. Com certeza. Doutor, se eu não tenho nenhum caso na minha família, né, pais, avós, porque quando a gente fala, acho, genético, é mais essa linha, assim, né, de pais, avós, tios, né, Geralmente a gente fala de parentes de primeiro grau, primeiro grau, tá. né, mas claro, por exemplo, eu tenho 3, 4 tios que tiveram câncer de próstata. Opa, Tá, acende uma luzinha, vamos investigar, vamos ver com que idade eles tiveram, que tá. tipo que era. Então, Uhum.
Hoje em dia, a gente está aprendendo muito ainda sobre a genética, é uma coisa nova, mas é uma coisa que já está impactando a nossa Hum. realidade e futuramente, com certeza, a gente vai conseguir prevenir agora com a inteligência artificial, com a tecnologia, com os exames mais sensíveis. Eu acredito que nas próximas décadas a gente vai conseguir detectar o câncer. Já tem estudos como o ctDNA, algumas técnicas que a gente faz exames Hum. no sangue e detecta células cancerígenas muito antes delas formarem, por exemplo, nódulos, tumores, né. Mas aí nesse estágio já consegue fazer alguma coisa? Para que ela não se desenvolva? Sim, porque existem medicações que são dirigidos para algumas mutações, então, futuramente a gente vai ter os exames de sangue que vão fazer o diagnóstico, né, e a gente vai começar a já prevenir: "Ó, não posso me expor a isso", né, então tem que ter um cuidado maior com a saúde. Uhum. Mas se daí, doutor, por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família que tenha algum caso que eu me lembre, assim, enfim, importante. Eh, com quantos anos eu começo a procurar a fazer exames de prevenção? Eu sei que alguns casos, por exemplo, o preventivo ou a ultrassom e a mamografia, cada exame tem um parâmetro de idade para que as pessoas possam começar a fazer? Geralmente, quando você não tem nenhum caso na família, né, você pode fazer, são preconizados pelas sociedades brasileiras de mastologia, por exemplo, né, a partir dos 45 anos para as mulheres fazer o exame das mamas, né, o exame preventivo a partir do momento que a mulher inicia a vida sexual Uhum. dela, a colonoscopia, que é um exame tão importante, né, se não tem casos na família de câncer de colo, geralmente a gente começa a partir dos 50 anos. Se existe casos na família, né, então esse diagnóstico, esse exame preventivo, ele é feito geralmente até 10 anos antes, né, Uhum. então existem vários exames que a gente pode fazer e isso é muito individual, né, de acordo com o histórico, né. Eu tenho hipertensão, eu sou diabético, então a gente começa a fazer um acompanhamento individualizado para cada pessoa, de acordo com a história familiar, de acordo com a história genética e de acordo com as comorbidades que essa pessoa tem. Aham. Doutor, e outro, grande mal hoje, né, e uma doença até considerada, de saúde pública, uma questão mesmo, é a obesidade, né. A obesidade também está ligada diretamente ao aumento dos Com casos? certeza. Infelizmente, nos próximos anos, vão ter cerca de 500 milhões de novos jovens obesos sedentários. Então, eu vi essa semana esse dado, então me chamou muita atenção, né. A obesidade, ela desencadeia várias enfermidades, né, hipertensão arterial, doença relacionada à parte de acidentes vasculares, infarto, Diabetes. diabetes, e se tu tem uma inflamação crônica devido aos hábitos alimentares, como você se alimenta, sedentarismo, porque a pessoa que está obesa, ela não se exercita, Sim. né, então tem toda uma mudança no teu metabolismo, e isso vai alterar a parte genética das células, e em algum momento essa célula vai crescer de uma forma desorganizada e vai fazer vai gerar uma célula cancerígena. Então, Uhum. a obesidade é um dos principais fatores que influenciam na formação de células cancerígenas. Uhum. Doutor, depois do diagnóstico, né, eu sou uma paciente, eu tenho menos de 50 anos, eu fui diagnosticada. Como é que você ajuda nesse processo daí? Qual que é o caminho que vocês percorrem juntos? Então, a partir do diagnóstico de um câncer, provavelmente essa mulher ou esse homem já passou por algum cirurgião, por algum mastologista, que percebeu que tinha uma alteração, né, um nódulo ou alguma lesão, foi feita uma biópsia, e geralmente esse paciente chega para mim com uma biópsia. E aí, então eu vou organizar todo a vida dessa pessoa, né. Essa pessoa às vezes chega muito desestruturada, então a gente tem que, primeira coisa, acolher, Uhum. né, acolher essa pessoa, né, trazer uma equipe multidisciplinar para me ajudar, nutricionista, psicólogo, né. E aí a gente vai organizar os exames necessários para fazer o tratamento desse paciente, né. Então
dependendo do tipo da lesão, eu vou pedir tomografia, cintilografia, ressonâncias, e a partir do momento que eu tenho esses exames, eu vou escolher o melhor tratamento para esse paciente. Uhum. Seja cirurgia primariamente, seja quimioterapia, seja radioterapia. Mas no primeiro momento a gente organiza, né, traz esse paciente, vê como é que está o estado emocional, ainda Uhum. mais se é um paciente jovem, ele não acredita que ele está com 30 anos e vai ter que fazer uma quimioterapia, por É. exemplo. Então é um Uhum. choque. Imagina tu parar a tua vida aos 25, 30 anos para começar a fazer um Sim. tratamento, É. né. Então, a gente tem que trazer esse paciente, organizar a parte emocional dele também. Com certeza. E doutor, quando você diz, né, que acolhe esses pacientes, eu acredito que seja até um papel de psicólogo, assim, né, porque Exatamente. a família também sofre muito. Essas pessoas geralmente já vão acompanhadas, né, talvez do pai ou da mãe, do marido, da esposa, enfim. Mas, é uma conversa difícil, né, doutor? É uma conversa difícil, é uma conversa sincera e você tem que passar confiança para essa família. Não é só a pessoa que está com o diagnóstico ali, toda a É a família rede de vai apoio. fragilizada. Então você tem que apoiar e você tem que direcionar essa família também. Uhum, E a questão é também apoiar essa família a talvez mudar os hábitos que eles também levam, né. uhum. Porque se eu faço o diagnóstico, se eu ofereço um tratamento e essa pessoa e a família, o meio que ele vive não muda o Muito estilo de difícil, né. vida, o que que nós estamos fazendo de correto, né? É. Nós estamos tratando uma doença, mas nós estamos tratando o meio que essa pessoa vive, então a Uhum. gente tem que olhar para isso Em também. conjunto. Então eu enfatizo muito para os meus pacientes a necessidade de se cuidar, de fazer atividade física, de mudar o estilo de vida, de comer não comer porcaria, eu falo assim para os pacientes, Uhum, porque realmente a gente tem que às vezes dar um choque, né, mostrar que o que ela está fazendo está tudo errado, né, uhum. então, às vezes a gente tem que ser um pouco mais enfático e mostrar que ela não está no caminho certo, não adianta eu tratar a doença se ela continuar vivendo do jeito que ela vivia antes. Com certeza. E doutor, hoje os tratamentos, eles estão mais modernos? Sim. Então, hoje em dia, nós temos tratamentos que são direcionados ao tipo de mutação, que são as terapias-alvos. Nós temos imunoterapia, que o papel da imunoterapia não é só destruir diretamente as células Uhum. cancerígenas, como faz a quimioterapia. A quimioterapia, a gente utiliza ela para destruir as células cancerígenas, mas a custa de bastante efeito colateral, né? E às vezes ela não é inteligente, ela não direciona somente as células cancerígenas, acaba afetando outras células, então você Entendi. tem queda de cabelo, tem uma série Uhum. de outras alterações que pode ocorrer. A imunoterapia, a gente mexe com o sistema imunológico e faz com que ele vá lá e ataque o Trabalho. tumor. Então tem menos efeito colateral e com respostas muito mais duradouras, né? Tem pacientes que teria uma sobrevida, por exemplo, de 6 meses. Nós temos casos de pacientes que estão curados com a imunoterapia em estágios avançados. Então, é uma tecnologia muito importante que nos últimos 10 anos somou muito na oncologia. Mas não serve para todos os tipos de câncer. Não é plausível em todos os tipos de câncer, porque tem que ter algumas alterações Especificidade. na parte de tumor, que vai fazer com que ela atue ou não. Então, Uhum. quando a gente vai oferecer esses tratamentos mais modernos, eles são direcionados. Então, cada paciente tem uma parte genética que a gente Uhum. estuda, né? Os hábitos, se tinha exposição ou não ao tabaco. Então, tem algumas orientações que a gente utiliza para ver se esse tratamento vai ser Uhum. efetivo. Então, algumas vezes os pacientes perguntam: por que que o meu vizinho de É. prédio aqui está usando a imunoterapia e eu não estou na química? Uhum. É porque a gente faz o estudo mutacional, Claro, né, e a gente tenta direcionar a melhor com terapia para o certeza. paciente. E agora, até ali no centro médico da Unimed, eles estão oferecendo aquela touca, né, Sim. não é coberto pelo plano, tem uma taxa adicional, enfim, mas a gente viu escrevi uma matéria sobre isso e alguns resultados muito positivos de pessoas, né, de mulheres principalmente, que sofrem muito ao saber que vão perder o Certeza. cabelo, né, Então, e a assim, a touca ajuda. mulher já chega
fragilizada com o diagnóstico, tô com um câncer de mama, vou ter que fazer uma cirurgia, vou ter que fazer Uhum. a retirada de um quadrante ou fazer uma mastectomia, e ainda vou fazer uma quimioterapia, que vou perder o cabelo, então isso mexe muito com a autoestima da mulher. Então, existe hoje em dia essa touca que é a Pax mesmo, Aham. ela foi inventada por um inglês, que a mulher dele fazia um tratamento de câncer de mama, e ele foi tentar descobrir uma forma para que a mulher dele não tivesse alopecia, queda de cabelo. Uhum. E essa tecnologia já está presente no nosso Uhum. centro, né. O que que ela faz? Ela faz um resfriamento do couro cabeludo, então deixa as células do couro cabeludo adormecidas, então diminui um pouco a circulação ali também, porque é bem geladinho, Uhum. então a quimioterapia acaba não atuando, e aí evitando, assim, a queda de cabelo, Uhum. alopecia. É. Então, assim, existem hoje, ferramentas para ajudar essas pessoas, né, nessa caminhada. Confiar no médico, Confiar. né, doutor? Confiar em si, que você consegue, que Isso. você é capaz, Uhum. pensamento positivo, mudar a tua história, os teus hábitos, né? Começar a se exercitar, fazer atividade física, porque mesmo os pacientes que estão em tratamento, tem estudos mostrando que a atividade física durante o tratamento reduz os efeitos colaterais do tratamento Uhum. e aumenta a efetividade dos tratamentos. Então, se exercitar, melhorar os hábitos alimentares, né? E ter um pensamento positivo que vai dar certo, que você vai vencer aquela etapa, né? Isso é muito É, importante. com certeza. Acreditar, tem que acreditar. Porque também, doutora, assim, quanto mais cedo a pessoa ela começa esse tratamento e começa a mudar os seus hábitos, eu acho que as chances de cura, dependendo de qual câncer é, são muito altas. E eu não sei se existe essa diferença entre, um jovem e um mais idoso. O jovem responde talvez melhor se for tratado no início ou não tem Não, não, não tem essa relação, tá? por quê? Algumas vezes o jovem ele pode ter um tipo de câncer muito mais agressivo Tá. que no idoso, né? Uhum. Porque como a gente está conversando aqui, está aumentando muito, mas não é o comum. Porque o câncer ele vai se dando com o envelhecimento das células, né? O, de acordo com o que você vai vivendo, você vai sendo exposto à poluição, Isso. né? Então, no idoso, algumas vezes você vai ter um câncer que é menos agressivo, Tá. né, mas isso é indiferente, não dá pra gente comparar. As respostas podem ser iguais. Podem ser iguais, né, claro que o sistema imunológico de um jovem, às vezes, é um pouquinho mais ativo, né, às vezes o idoso, por exemplo, ele não vai tolerar uma dose de quimioterapia ou tratamento tão potente como o jovem, então a gente, às vezes, tem uma taxa de resposta um pouco menor, Uhum. né, então cada caso é É, estudado de uma forma diferente, é verdade. individualizados. Com certeza. Doutor, nosso tempo chegou ao fim. Eu quero agradecer muito, foram informações muito valiosas, né, Agradeço pelo convite. e eu sei que você estava nervoso, mas foi super bem, Muito obrigado. muito didático, eu acho que a gente estreou muito bem essa nova temporada. Muito obrigado. E eu quero chamar atenção para quem está nos assistindo, né, os jovens de 20, 40 anos, que preste atenção no seu corpo, né, faça o autocuidado, né, cuide na alimentação, faça atividade física, evite ao máximo a comer alimentos industrializados, tenha eh, boas noites de sono, né, não fique muito tempo na tela, não entre nessa era digital de cabeça, Uhum. né, faça atividades ao ar livre, isso vai mudar a tua história, o teu futuro, né. É. A gente está aqui para bater esse papo, mas é uma coisa alarmante, a gente não queria que essa realidade estivesse acontecendo com nossos jovens agora. Com certeza. E os pais incentivarem os seus filhos também, Com certeza, né, porque porque começa na infância uma bolachinha, não sei o quê, né, exatamente. e aí e a criança é muito fácil de ir para o lado mais doce, para o lado então assim O é, cérebro ele vai é, ficando mais preguiçoso. com certeza. Então tá doutor, agradeço mais uma vez. Muito obrigado. O Viva Saúde fica por aqui, a gente tem um novo encontro em próximos episódios, eu espero todos vocês, até mais.